Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Passagem aqui do canal Fotógrafo Rubro-Negro e tô gravando mais um vídeo para falar para vocês as últimas notícias do nosso Mengão. Tem muita coisa legal, tem muita coisa interessante, então por favor, eu peço que já chegue deixando aquele like, se inscreve aqui no canal, quem não for inscrito ou inscrita, comenta, porque comentando vocês ajudam bastante no engajamento e compartilhe o vídeo, por favor, nas redes sociais e grupos de WhatsApp, valeu? Rapaziada, vamos que vamos aqui para os assuntos que iremos abordar durante esse vídeo, tá? Então, olha só, o primeiro é o seguinte, o clube russo teria sinalizado por ser com cerca, de 72 milhões de reais pelo Plata. É muito dinheiro, tá? Flamengo pode ter retorno de Alexandro, já para o clássico contra o Botafogo. Pode ter, vou falar isso com vocês. Também o Flamengo assinou um contrato, o primeiro contrato de um jovem da base, eu vou explicar isso para vocês e tem muito mais aqui. Então vamos logo para o primeiro vídeo para a gente não perder tempo, tá? O primeiro assunto aqui que eu quero falar com vocês é o seguinte, é que o Flamengo pode ficar 2 meses sem o Maracanã, tá? Então é uma perda bem considerável, né? Assim, porque o Flamengo pode ficar cerca de 2 meses sem jogar no Maracanã em 2027 devido à Copa do Mundo Feminina. Com o estádio escolhido para a abertura e a final do torneio, as exigências da FIFA de exclusividade e preservação do gramado restringindo o seu uso entre 27 de maio e 30 de julho, assim o Clube Rubro-Negro e o Fluminense precisarão mandar suas partidas em outros locais durante o período, gerando divergências com a entidade sobre o calendário. Assim, o que eu penso porque vai ter o jogo de inauguração da abertura da Copa e a final. Mas eles pedem, olha só, deixa eu falar aqui para vocês, quer ver? Eles pedem, por conta da Copa do Mundo de 2027, a FIFA confirmou o Maracanã como palco de abertura e da final. Então, ampliando o período de restrições. O Mundial será disputado entre 24 de junho e 25 de julho. Mas aí eles pedem para o gramado precisa ser preservado 28 dias antes da primeira partida e por mais 5 dias após a última atividade. Ou seja, eles querem 28 dias antes e mais 5 dias depois da final. Então, cara, é um absurdo assim, 28 dias antes, eles querem 1 mês antes o Maracanã liberado para eles. E pelo que eu li, também assim, durante esse período que vai ficar à disposição deles, eles podem fazer um monte de coisa lá no Maracanã. Cara, é um absurdo. Então eu já acho um absurdo o futebol masculino parar. E não é nada contra o futebol feminino, pelo contrário, tá? Eu adoro o futebol feminino, sou um dos incentivadores, gosto mesmo. Tenho uma amiga que faz cobertura do futebol feminino, gosto muito do trabalho dela. Então, não é sobre isso. É sobre o seguinte, eu acho que tem como fazer os dois juntos. Porque, senão, cara, muitos clubes aí não têm condições de parar 2 meses. Não tem. A gente viu no Mundial de clubes que foi 1 mês que já ficou o clube parado aí com a corda no pescoço. Depois Copa do Mundo da FIFA masculina, 1 mês e pouco parado. Agora 2 meses, ano que vem. Vai ficar apertado para uma galera aí. Mas vamos seguindo aqui, tá? Olha só, o que eu quero falar com vocês é uma coisa que eu fico meio com raiva até. Não vou falar raiva, mas eu fico bolado com isso. Porque o Flamengo prepara festa para clássico e celebra parceria com a patrocinadora Master. Cara, eu não gosto dessas festas antes de jogo. Eu vou falar, eu odeio. Eu odeio essas festas antes de jogo. Isso é jogo do Brasileirão, é jogo sério. Não tem que ter festa, não tem que ter showzinho. Não tem que ter. Mas deixa eu falar aqui. O Flamengo e a Betano, patrocinadora Master do Clube Carioca, preparam uma programação especial para celebrar o primeiro ano da parceria entre eles. Antes do clássico com o Botafogo, nesse domingo, no Maracanã, a torcida rubro-negra participará de uma série de ativações, incluindo um mosaico 3D.
A programação terá início às 3, uma hora antes do jogo, e contará também com uma apresentação especial da Charanga Rubro-Negra. Ao todo, 75 músicos participarão da ação, que terá Dudu Nobre como puxador. A formação reunirá 25 integrantes da tradicional charanga e outros 50 ritmistas da Estação Primeira de Mangueira. O grupo tocará músicas que fazem parte da história e da identidade da torcida do Flamengo. Cara, eu acho isso muito legal, muito maneiro, obrigado. Mas vamos fazer depois do jogo? Né? Quem quiser ficar no Maracanã para assistir, fica. Vai terminar 6 horas o jogo, por aí, começa às 4. Faz depois do jogo. Pô, aí fica até meia-noite, se quiser, quem quiser, vira pagodão, vira baile. Mas antes do jogo eu não gosto, cara, eu não gosto. Vamos lembrar, quando a Betano fez o primeiro evento nesse molde, mais ou menos, que todo mundo achava que era para anunciar o Paquetá, lembra? Todo mundo, não, vão anunciar o Paquetá de surpresa pra gente. O Flamengo tava assim também no Brasileiro, com chance, e poderia vencer e chegar mais perto, eu acho, ou até passar. E acaba que empatou em casa, com o Grêmio, se eu não me engano. Um jogo feio, fraco. Porque o clima de festa não interessa, o clima de festa contagia, cara. Então, eu sou totalmente contra. E não é a primeira que eu vejo. Eu lembro da festa que fizeram de despedida do Joel Santana. O que deu, né? Naquela coisa para os mais novos aí. Pesquisa aí, Flamengo e Cabanhas. Bota assim. Vocês vão entender. Então, cara, eu sou contra e pronto, sou contra. É isso. Vamos seguindo aqui, rapaziada. Jovem recém-contratado pelo Flamengo se machuca e passa por cirurgia, cara. Olha só, o Flamengo também tá com uma má fase, né? Até nos jovens, coitados. É o Ayran, cara. É o Ayran, tá? O Flamengo nem teve tempo de contar com o Ayran, contratado no início do mês junto ao Cuiabá. O jovem atacante de 17 anos sofreu grave lesão no joelho esquerdo e passou por cirurgia antes mesmo de estrear pela equipe sub-17. Anunciado em 10 de agosto, Ayran estava com a seleção brasileira sub-17 quando se machucou em amistoso contra a Venezuela, na Granja Comari, em Teresópolis. Ele sofreu uma torção que causou lesão no menisco. Caraca, é sério, tá? A cirurgia foi apenas uma pausa no caminho, não foi o fim da história. Agora começa uma nova fase. Recuperação, paciência, trabalho e muita fé. Sei que não vai ser fácil, mas cada dia será uma oportunidade de evoluir e me aproximar novamente dos gramados. Vou respeitar o processo, postou o jovem atacante no Instagram, né? E completou. Eu ainda tenho muitos sonhos para realizar e muitos objetivos para conquistar. Vou voltar no meu tempo, mais forte, mais preparado e com a mesma fome de vencer sempre. Cara, assim, é sempre a seleção brasileira, já viram? Sempre a seleção. Eu torço muito aí pro Ayran que se recupere logo, cara. O Flamengo comprou 60% dos direitos dele por 6 milhões de reais, tá? Junto ao Cuiabá. Então, boa sorte aí, Ayran, na sua recuperação, que seja a mais breve possível, tá? E que você volte jogando a bola que você sempre jogou. Falando em jovem, né? Um jovem, uma joia, né, do Sub-17 assinou seu primeiro contrato profissional com o Flamengo, tá? Então deixa eu passar isso aqui para vocês porque é muito importante. O Flamengo segue movimentando bastante as categorias de base nesta temporada. Nesta quarta-feira, o rubro-negro anunciou que assinou o primeiro contrato profissional com Rafael Tenório, joia do Sub-17. Por meio de nota oficial, o Flamengo trouxe alguns detalhes sobre como será o vínculo de Rafael Tenório. Desse modo, o rubro-negro divulgou que o meio-campista de apenas 17 anos é do clube até 2029. A multa rescisória do jogador, porém, não foi revelada, tá? Então, conforme a apuração do repórter Rodrigo Lima, do Coluna do Fla, Rafael Tenório era um dos jogadores que a diretoria do Flamengo já estudava, né, firmar um contrato profissional. Dessa forma, em meio aos compromissos da temporada 2026, o rubro-negro exerceu o papel de acertar o vínculo com o atleta, tá?
que soltou aqui ele, né? Assinar meu primeiro contrato profissional com o Flamengo é a realização de um sonho que tenho desde criança e sem dúvida é algo muito especial para mim e para minha família, disse Rafael Tenório, tá? Então, boa sorte aí ao Rafael Tenório, do Sub-17, que esse seja o primeiro de muitos contratos, tá, Rafael? E que você jogue muito bem pelo nosso Mengão. Rapaziada, como eu sempre faço, chegamos aqui já à metade do vídeo, então eu vou pedir a vocês, por favor, se inscreve no canal, comenta, compartilha, tá? Porque isso ajuda muito no engajamento do vídeo. E lembrando que todos os links das matérias que eu estou lendo aqui estarão na descrição do vídeo, assim como o link da minha loja de camisas em parceria com a Reserva. Eu crio as estampas sobre o Flamengo, a Reserva produz e te entrega. Também o meu link da vitrine de produtos do Flamengo lá no TikTok. Chega rapidinho, pode pedir que chega rapidinho, eu garanto. E também o link de minha afiliação com a Shopee. Eu sou afiliado Shopee e lá tem muitos produtos do Flamengo, inclusive produtos oficiais do Mengão, né? Porque a Shopee é patrocinadora do Flamengo. Então, pensou em comprar alguma coisa do Flamengo? Dá uma olhadinha lá, que isso ajuda bastante aqui o canal, tá? Vamos seguindo, rapaziada, para os assuntos, que isso é o mais importante do vídeo, tá? Flamengo pode ter retorno de Alex Sandro em clássico contra o Botafogo. Cara, já não era sem tempo, né? Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui, ó. Uma boa notícia para os torcedores do Flamengo. O lateral esquerdo Alex Sandro, de 35 anos, treinou com bola nesta quarta-feira no Ninho do Urubu e tem chances de ficar à disposição de Leonardo Jardim para o clássico contra o Botafogo nesse domingo. Alex Sandro vem sofrendo com dores na panturrilha direita. A última partida do veterano pelo clube carioca aconteceu há quase um mês contra o Internacional, lá no Beira-Rio. O rubro-negro empatou em 1-1 no último dia 29. O lateral que defendeu o Brasil na última Copa do Mundo renovou o contrato com o Flamengo até o fim da temporada que vem. Alex Sandro vem passando por problemas físicos e desfalcando bastante o rubro-negro no ano. É isso que eu falo, cara. Eu acho que foi precipitada essa renovação com o Alex Sandro. Eu acho até que foi uma forma de deixar o Danilo à vontade para renovar também, porque eu acho que a principal ideia do Flamengo é renovar com o Danilo, né, que ainda não deu resposta, e como eles são muito amigos, eu acho que o Flamengo pensou em dar um passo. Vamos renovar com o Alexandro, que aí o Danilo vai se sentir à vontade também de renovar. Mas vamos ver, eu torço muito pelo Alexandro, gosto muito do futebol dele, tá? Não é nada contra, apesar dele ter os últimos jogos não ter jogado bem, mas tomara que volte jogando o que ele sabe jogar. Vai ter sempre minha torcida aí, tá bom? Vamos seguindo, rapaziada, aqui, ó, porque o clube russo teria sinalizado com cerca de 72 milhões por plata. É muita grana, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa matéria. O interesse do Dinamo de Moscou em Gonzalo Plata, de 25 anos, teria feito o clube oferecer algo entre 10 a 12 milhões de euros, cerca de 60 a 72 milhões de reais, para tirar o atacante do Flamengo. Apesar disso, o rubro-negro considera um montante insuficiente. As informações são do site russo Sport 24, tá? O Flamengo compreende que a participação de Gonzalo Plata na Copa do Mundo valorizou o jogador. O equatoriano chegou a marcar na surpreendente vitória da sua seleção sobre a Alemanha. O Equador foi eliminado na segunda fase para o México. Em 2024, o Flamengo investiu um total de aproximadamente de 4,250 milhões de dólares na época, né? Cerca de 24 milhões de reais na cotação da época também, para adquirir os direitos do atacante Gonzalo Plata junto ao Al-Sadd, tá? Posteriormente, por cota de metas, o rubro-negro desembolsou mais 3,9 milhões de dólares, mais 29 milhões de reais mais ou menos, por 50% dos direitos econômicos do equatoriano, tá? Então, vamos ver aí, cara, se o Flamengo vai negociar realmente o Plata ou não. O Plata é importante, principalmente no setor defensivo também, porque ele volta muito, recupera muito a bola, ele fecha espaço, então ele não é importante só no ataque, né? Apesar de ser um jogador que não é letal, ele não tem gol, mas ele tem muitas jogadas, ele abre espaço, ele volta para marcar, enfim,
é importante. Eu acredito que se o Flamengo for abrir mão mesmo, for vender o Plata, que seja rápido e que seja rápido também na reposição de um jogador para jogar ali, porque senão só vamos ficar com o Luiz Araújo, que não tem tanta intensidade quanto o Plata, né? Tem o chute de fora da área bom, Luiz Araújo, mas não tem essa intensidade na marcação. Então, vamos ver aí o que fará o Flamengo. Rapaziada, muito obrigado a quem ficou até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Bom dia para todo mundo aí. Quintou, né? Quintou. Estamos quase terminando a semana. Hoje tenho fisioterapia e aula de arte lá no Sara. Estou muito feliz, estou muito empolgado. Vamos que vamos. Na volta tem mais vídeo às 5 horas da tarde para vocês sobre mais notícias do nosso Mengão. Ah, e hoje tem treino de manhã e liberado para a imprensa, com coletiva. Só que o Flamengo não informou para a gente quem vai dar a coletiva, tá? Então, vai ter coletiva, vai ter imprensa lá no Ninho do Urubu, hoje de manhã. Então, provavelmente à tarde vai ter bastante notícia para vocês. Fiquem de olho também no Instagram aqui, ó, porque sempre tem notícia antecipada lá. Valeu? No mais aí, saudações rubro-negras, tamo junto, tchau, tchau.